Olá, gestores, técnicos e conselhos de saúde. Dando continuidade ao nosso conteúdo a respeito da elaboração do Plano Municipal de Saúde, nós vamos falar do conteúdo que é mais denso, que é o da gestão. Deixa eu ver aqui. Em relação à gestão, é esse momento que a gente vai falar um pouco também sobre a questão do planejamento, estrutura, organização, operacionalização do processo de planejamento. Por exemplo, se a secretaria ela possui um setor um setor específico para planejamento ou não, qual a pessoa responsável, como esse processo de planejamento acontece. Aqui você vai descrever em detalhes esse processo de planejamento, né? Bem como sua interação com o centro de decisão. Descrever sobre a participação social, articulação entre gestores dos conselhos de saúde, resolução de conselhos e das conferências de saúde, condições de funcionamento dos conselhos e movimentos sociais. Aqui nessa parte, você vai poder aprofundar em relação como acontece a participação social. Por exemplo, quantas reuniões o conselho faz por ano, como é que acontecem essas reuniões, se tiver registro do processo, né, da participação social, por exemplo, são registradas através de atas, né, que são guardados no conselho, ou que é feito relatórios, por exemplo, a conferência de saúde, ela gera um relatório, né? Você, se quiser, pode apresentar o relatório da conferência de saúde no final, né? No final, você pode apresentar também do que foi acordado dessa conferência, tá? Condições de funcionamento do conselho, ou seja, o conselho hoje é composto por quantas pessoas, né? Composto por quantas pessoas e como é que acontece essas reuniões e tudo mais. As eleições do conselho, as resoluções, as homologações, tá? Tudo aqui vai ser explicado nessa parte de gestão. Também aqui é o momento para falar sobre as regiões de saúde. Então, a gente tem um capítulo à parte quando a gente fala de regulação e de redes de atenção à saúde. A gente pode falar lá sobre regiões de saúde também, mas focando mais nas linhas de cuidado, né? Aqui a gente vai falar de um modo mais amplo essa região de saúde, identificando qual região de saúde esse município pertence, os dados da região como um todo, número de população, municípios, distância, né? Quem é o município sede? Então, se o seu município é de referência, ou qual município é de referência para uma determinada rede de atenção à saúde, e por aí vai. Opa, ixi, eu apertei errado aqui. Aqui a gente tem o. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem descrever sobre a regionalização. Deixa eu ajeitar aqui, porque o negócio vai. Descrever sobre a regionalização, descentralização, cooperação entre as esferas de governo, estratégia de coordenação para a promoção da equidade, funcionamento da CIR, né? Funcionamento do colegiado de gestão regional, que é o da CIR, né? Aqui você também vai falar sobre o PRI, o Planejamento Regional Integrado, tá? Aqui você vai falar também sobre aspectos ligados a essa descentralização, a relação, por exemplo, né, dos municípios, né, em relação ao funcionamento da CIR e também do município em relação dos municípios também, né, em relação ao Estado, tá? Participação e funcionamento da CIB, você vai explicar em detalhes como é que funciona a CIB. Aqui a gente está falando de governança também, né? Mencionar se a participação do município em algum consórcio público de saúde, se o município faz parte de algum consórcio, qual, né? E especificar o objeto desse consórcio, como é que ele acontece, como é que ele funciona, tudo mais. Isso tudo visando a dar transparência ao processo
tanto de planejamento, mas também de governança. Aqui também, na parte de gestão, você vai poder falar se houve auditorias internas ou externas, né? E se há o funcionamento da auditoria municipal. Se o município tiver uma auditoria própria, você vai mencionar aqui também nessa parte de gestão. Aqui a gente também vai falar da ouvidoria, tá? Se há ouvidoria municipal, ou se não houver, como é que o cidadão ele entra em contato com a ouvidoria, por exemplo, estadual, né? Descrever o funcionamento do setor de compras e licitação. Aqui a gente vai falar mais da parte administrativa também. Descrever o fluxo de deslocamento e recebimento de diários para funcionários, né, e membros do conselho, tá? Então aqui a gente fala um pouco dessa parte burocrática relacionada a compras, diárias, passagens, entendeu? Tudo isso para dar transparência. Eu sei que isso pode parecer ser chato, né? Mas o que a gente busca é dar transparência para quem está lendo o plano de saúde, né? Saber como tudo acontece, como tudo funciona na secretaria. E aí, por fim, a gente vai falar aqui sobre, diante das apresentadas, de tudo que a gente falou até agora, você vai analisar esses 4 aspectos de modo geral. Diante da asa apresentada, houve análise de dados e informações, né? O que a gente quer saber aqui? A gente quer saber, né, se... Não sei se é melhor essa cor, mas vai... Oh, meu Deus, tá... A gente quer saber, por exemplo, se houve análise dos dados, né, e das informações diante de tudo que foi apresentado, ou simplesmente foi jogado os dados, né? Porque o que acontece? Às vezes é jogado muita informação, de dados, de informação, mas não é feita nenhuma análise desses dados ou das informações apresentadas no nível de tomar uma decisão, dizer o que, né? Por exemplo, o que foi decidido com base naquelas dados, naquelas informações, o que a gente observa de modo geral em relação à saúde, tá? O plano de saúde, ele conseguiu descrever os problemas de saúde evidenciados a partir de ASES, quer dizer, os problemas de saúde que foram levantados dentro do plano foi baseado na ASES, foi baseado em evidências, né? Em evidências numéricas e qualitativas, ok? Expostas pela ASES. Foram escolhidas prioridades na saúde. Como a gente sabe, o recurso da saúde ele é muito limitado também, né? Então, às vezes você tem muitos problemas e aí você tem que selecionar quais são as prioridades para esses problemas, né? Então, em algum momento a gente selecionou as prioridades que a gente quer. Os problemas e as prioridades de saúde foram discutidos com a população local. A gente sabe que o SUS requer participação social, envolvimento da sociedade em todo o seu processo. A gente vê essa participação social desde o momento do planejamento, que a gente está falando aqui, mas até o momento da fiscalização, né, através da análise de RAG pelo Conselho de Saúde. Então, todo o processo vamos dizer assim, de construção e de execução das ações e serviços de saúde, eles devem ser acompanhados pela sociedade. Então, um dos principais aspectos é se esses problemas, as prioridades levantadas chegaram a ser discutidas com a população local. Tá? Bom, no próximo capítulo, deveria ter um link. Ah, tem esse aqui, agora que eu vejo. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre o DOME, tá? Isso aqui é uma parte principal do plano de saúde. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.